Na maioria dos casos, com a turbulência você cai apenas alguns metros, embora pareça que esteja despencando do topo do Empire State Building. Sim, é melhor apertar o cinto. Se a turbulência for forte o suficiente para os pilotos pedirem aos comissários de bordo que se sentem, o avião pode descer de 3 a 6 metros. As mais extremas são muito raras, mas podem fazer a aeronave cair até uns 30 metros. Segura, peão! Uhul! A altitude média de cruzeiro da maioria dos aviões comerciais é de apenas 7% da distância até o espaço. Os aviões podem provocar raios. Sério, quando estão voando através de uma nuvem, o atrito cria eletricidade estática. Isso pode causar um raio. Felizmente, não é algo perigoso para os modelos modernos. Em média, todos os jatos comerciais são atingidos pelo menos uma vez por ano por raios. Chocada! O comandante se senta no lado esquerdo e o copiloto à direita. As razões para isso são históricas. Uma teoria é a seguinte: as primeiras forças aéreas europeias foram recrutadas entre os oficiais de cavalaria, e eles costumavam usar as espadas e montar os cavalos pelo lado esquerdo. Dessa forma, evitavam que seus pés ficassem enroscados. Por isso, mais tarde, era costume embarcar pelo lado esquerdo. Só espero que não montados nos cavalos. Outra teoria envolve os trens. A primeira rota aérea internacional ligava Londres a Paris, e durante o voo, os pilotos foram seguindo a ferrovia. A história conta que uma vez, quando o tempo estava bastante ruim, 2 aviões colidiram, pois ambos estavam sobrevoando os trilhos. Depois disso, ficou combinado que cada aeronave voaria pelo lado direito da ferrovia, e os pilotos tinham que sentar no lado esquerdo, que era mais perto do avião que se aproximava. Isso os ajudava a estimar a distância necessária. Tudo bem. Quem iria querer sentar no lado esquerdo se é onde está o maior perigo? Nem precisa dizer. A propósito, atualmente, porém, os 2 assentos têm controle total da aeronave e não há uma regulamentação que especifique qual assento o capitão e o copiloto devem ocupar. Talvez eles decidam com pedra, papel, tesoura? Quanto aos comandantes de helicópteros, eles geralmente, mas nem sempre, se sentam à direita. Os helicópteros são mais instáveis do que os aviões. É por isso que os pilotos preferem não largar o manche, que controla a direção e a altitude. A alavanca de controle fica entre os joelhos e os pilotos usam a mão direita para segurá-la. A esquerda move a alavanca que muda o ritmo das hélices e pressiona outros botões no console central. O Concorde é o avião comercial mais rápido já produzido e podia voar a quase o dobro da velocidade do som. Ele detinha o recorde de voo transatlântico mais rápido. O jato levou 3 horas para ir do aeroporto JFK de Nova York até o de Heathrow, em Londres. O assento extra atrás do piloto e do copiloto na cabine é para comissários de bordo durante a decolagem e pouso, ou para inspetores que monitoram o voo. Também é chamado de assento móvel, pois quando a pessoa se levanta, ele se dobra imediatamente. Ou, em caso de problemas, a pessoa pode saltar primeiro. Não, na verdade não. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos no seu caminho. A 16 km de distância de outro avião, uma voz começa a gritar: "Tráfego! Tráfego!" A 8 km, a mesma voz começa a dar instruções aos pilotos: "Vire à direita! Vire à direita!" E, depois que eles tomam muito café, ela grita: "Banheiro! Banheiro!" Não, eu inventei isso agora. Os aviões podem funcionar com segurança com apenas um motor, mesmo durante a decolagem e pouso. É quase inédito ambos os motores falharem ao mesmo tempo. Mesmo assim, uma aeronave não cairia lá de cima como uma rocha. Os pilotos ainda teriam pelo menos 20 minutos para encontrar um local adequado para pousar. O Voyager foi o primeiro avião a voar ao redor do mundo sem reabastecer ou parar. Isso aconteceu em 1986. O voo durou 9 dias, 3 minutos e 44 segundos. Banheiro! Banheiro! A altitude média de cruzeiro é 10.700 metros, mas se nosso planeta fosse tão grande quanto um globo, os aviões voariam a apenas 2,5 milímetros acima da superfície. Imagine o espaço para as pernas. O Boeing 747 consiste em mais de 6 milhões de peças. Montagem necessária. Cada um de seus motores pesa quase 4.080 quilos, ou seja, 2,5 vezes mais do que um carro normal, e custa cerca de 8 milhões a 10 milhões de dólares. Os aviões podem pousar mesmo com as rodas quebradas ou o trem de pouso preso.
Quando isso acontece, os pilotos simplesmente derrapam com a parte de baixo raspando na pista. Se tudo for feito corretamente, esses pousos são bastante seguros, de acordo com... alguém aí? Para os norte-americanos, o primeiro voo motorizado ocorreu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O biplano a gasolina de Orville e Wilbur Wright, movido por uma hélice, ficou no ar por 12 segundos e percorreu a distância de 36 metros. E essa é apenas a metade da distância da envergadura do maior avião de passageiros atualmente. O Airbus A380 tem asas que se estendem por mais de 79 metros. Um pouso forte, daqueles que deixam todo mundo branco de susto, não é necessariamente um sinal de um piloto inexperiente. Em algumas condições, um impacto suave no solo é perigoso. Por exemplo, quando a pista está molhada, a aeronave deve pousar com firmeza. Assim, ela rompe a superfície da água e evita a aquaplanagem. Um impacto forte também é necessário quando a pista é muito curta, porque melhora a capacidade de frenagem. O mercúrio não é permitido nos aviões. Mesmo uma pequena quantidade desse metal líquido pode danificar as partes de alumínio dos jatos. O mercúrio reage fortemente com o alumínio. Em seguida, danifica a camada protetora que impede a corrosão do metal. A propósito, Vênus e Marte também são proibidos. O veredito sobre Urano ainda não foi divulgado. O copiloto é tão experiente e capaz quanto o comandante. É uma situação comum o capitão levar o avião até o destino e o copiloto assumir o comando na volta. Escolhendo um assento na janela, você tem a oportunidade de ver como as asas flexionam e batem. Elas são projetadas para se mover dessa maneira. Se fossem rígidas, quebrariam assim que uma turbulência atingisse o avião. Bem, isso é reconfortante. Antes da decolagem e da aterrissagem, os comissários de bordo geralmente acionam uma pequena trava na porta do banheiro. Isso evita que ela fique aberta quando não deveria. Coisa boa, né? Com a mesma facilidade, um comissário consegue abrir a porta quando alguém está dentro. Com licença! À noite, os pilotos não conseguem ver os outros aviões com clareza e precisam contar com a eletrônica. Para ficar menos confuso, cada aeronave tem uma luz verde na asa direita e uma vermelha na esquerda. Isso ajuda outros pilotos a descobrir para qual direção o avião está voltado e para onde está indo, e se vai ter uma batida. Os construtores tornam a cabine mais espaçosa pintando-a de branco. A estrutura especial da parede também reflete a luz, o que amplia visualmente o espaço. A iluminação entre o teto e os compartimentos superiores de bagagem faz com que o teto pareça mais alto. Tudo isso ajuda as pessoas com claustrofobia a lidar com o fato de ficarem horas em um espaço fechado. Quando um avião tem uma entrada mais larga e é bem iluminado por dentro, os passageiros acreditam que as refeições são mais saborosas e os assentos mais largos. Mas a única coisa que é diferente é o entorno mesmo. Quantidades limitadas de oxigênio no avião afetam o humor dos passageiros. Isso faz com que a maioria das pessoas fique excessivamente emotiva. Cerca de 41% delas admitem ter chorado enquanto assistiam a um filme a bordo. E 55% confessam que se sentem mais sensíveis quando estão voando. Os banheiros modernos das aeronaves são movidos a vácuo. Quando você dá descarga, a pressão negativa do ar externo puxa tudo que está dentro do vaso sanitário para um tanque de retenção, que geralmente fica na cauda. Uma descarga gasta cerca de 2 litros de água. O BED BD-5 Micro entrou para o livro dos recordes por ser o menor e mais leve avião a jato. Ele podia acomodar uma pessoa e pesava 10 vezes menos que a média de um carro. Na década de 1970, quando foi produzido, custava cerca de $2.500. Se você for um passageiro nervoso, escolha um assento no meio da cabine, se possível. A turbulência afeta principalmente as partes dianteira e traseira. A seção do meio, que fica sobre as asas, não é muito abalada. Banheiro, banheiro! O ar pressurizado na cabine de passageiros é tão seco quanto no deserto do Saara. A umidade é de cerca de 20%. Um umidificador poderia resolver esse problema adicionando um pouco de umidade, mas seria uma carga extra e custaria muito dinheiro às companhias aéreas. Além disso, o corpo da aeronave é feito principalmente de alumínio e outros metais. O ar úmido poderia causar corrosão. Os pilotos são testados a cada 6 a 8 meses. Eles usam simuladores de voo e treinam todos os tipos de emergências. Depois disso, os examinadores os avaliam. Testes técnicos e de segurança, além de exames médicos, também ocorrem regularmente.
O Boeing 747-8, um dos maiores modelos comerciais do mundo, tem capacidade elétrica suficiente para alimentar quase 500 mil de TVs de tela plana. A primeira companhia aérea que ofereceu check-in online aos seus clientes foi a Alaska Airlines. Isso aconteceu em 1999. No início, o sistema estava disponível para um número limitado de passageiros e funcionava apenas para voos selecionados. Hoje, todos os que viajam têm a mesma oportunidade de perder seus cartões de embarque eletrônicos.